E aí galera, aqui no Milha do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez voltamos com Beastars, que por sinal passei uma semana aí sem postar um episódio dele. E agora vamos fazer impressões de 2 episódios, que por sinal foram muito bons. A gente teve aí uma interação bem maior entre o vilão e o herói. No caso o nosso Batman, que é o próprio protagonista, o Legoshi, contra o nosso vilão, que é o Riz, né, aquele urso marrom. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, possível chance, nova temporada, entre outras coisas. Se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando, sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Mas enfim, deixa de resenha, vamos já ao que interessa. No caso, pessoal, vocês sabem muito bem que a gente conversa logo vendo que o protagonista e o Riz, eles temos ali os dois lados da moeda, né? Primeiro o Riz fazendo comidinha ali com os seus amigos e até mesmo falando que perdeu o seu paladar por conta de ter se alimentado de um herbívoro. Quando ele comeu aquela criatura, o paladar mudou completamente, o sentido de vida dele mudou completamente e isso acabou afetando ali a forma como ele via as outras comidas, porque a gente sabe muito bem que os ursos são onívoros, ou pelo menos tendem a ser nessa série. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que sim, isso começa a incomodar ele, mas ao mesmo tempo ele tem aquele pensamento, aquela ideia, aquela fantasia de que tipo, o fato dele ter comido o Ten é que simplesmente mostra que ele foi aceito pelo Ten. Ele ali completou a sua amizade com eles, coisa que só funciona pra ele, né? Pro coitado do que morreu não funciona. Mas enfim, quando a gente volta para o Legoshi, a gente vê que o Legoshi tá ali pensando sobre a situação dele estar sonhando essa pecagem com a Haru. Ele fica sonhando muita coisa com relação a isso. Por mais que ela não saiba, ou pelo menos não pense, ou até mesmo nem imagine que ele tem esse tipo de pensamento com relação a ela. Porque a gente sabe muito bem, porque a primeira relação, ou o primeiro confronto ali entre os dois, o encontro deles, foi ela querendo fazer um negocinho nele, né? E realmente ele não aceitou. Ele agiu totalmente diferente que qualquer outra pessoa pudesse agir. Até mesmo o próprio Luis, que ela tinha ali um relacionamento muito maior e até mesmo ela gostava muito de estar com ele porque ele era um cara sozinho também, eles meio que se confortavam. Mas é bem interessante ver de que ele sonha essas coisas e até mesmo ele começa a tocar na mão dela e ele pensa que ali é pensamento dele e quando vê é ela que tá ali com ele e tal. E é muito engraçado ver as pessoas chegando assim, olhando assim, mano, olha, o Lego está conversando com a Haru, não sei o que. Mas enfim, eles têm um bom papo junto e até mesmo é falado sobre o que ela acha dele e ele parece ser um pai para ela, alguém que protege, e a relação dela com ele comparada com o Lois é como realmente fosse uma pessoa que meio que combinasse melhor com ela e até mesmo era o que ela gostaria de ter ao lado dela, uma pessoa ali, como podemos dizer, solitária, que meio que encaixa com ela. Aquela solitária, outra solitária parece que vai entender ela melhor. Só que mesmo com isso, ela tem um pensamento de que tipo, pô, o Legoshi, ele é extremamente melhor porque ele é como um pai, ele é como um cara que protege. Eu sei que se eu estiver do lado dele eu serei protegida, eu sei que se eu estiver do lado dele tudo vai funcionar, tudo vai melhorar. Então por conta disso até mesmo ela acaba se declarando para ele. Engraçado, porque no meio da declaração ela começa a falar do outro e dizendo que tipo, ele era solitário e ela sente falta dele também. E aí ela se explica e diz que tipo, para um herbívoro, outro herbívoro sumir é como se tivesse alegado que ele de fato morreu. E a gente sabe que não, isso não aconteceu. Então ele acaba dizendo para ela que vai fazer tudo dar certo, tudo ser feliz. E eu achei legal a conversa, apesar de que tipo, mano, para Haru, meu irmão, o cara gosta de tu e tu fica ainda falando do outro. Apesar de que também o protagonista gosta muito do Lois. E realmente a relação deles é bem interessante. É uma relação de que faz eles melhorar por estar juntos. Mas enfim, a gente acaba vendo também um pouco sobre o urso, porque ele entra na jogada e a gente tipo, vê ele ameaçando o coitado do Pina. E por conta dessa ameaça até mesmo chega aos ouvidos do Legoshi. E quando chega aos ouvidos dos Legos é que a coisa fica tensa, porque ele acaba dizendo, mandei uma carta para o urso lá e a gente vai ter um encontro e a gente vai lutar e o bagulho vai ser louco. E aí o protagonista tenta fazer alguma coisa contra aquilo e quando ele vai lá pegar a carta para esconder e ali o urso não saber, o urso já tava de olho, já tava sacando e ali não quer saber e entra pra o pau, começa a briga. A briga começa
até mesmo o próprio protagonista recebe um arranhão aqui nos olhos. Isso é interessante porque é um golpe de arte marcial, um tipo certo de corte ali, que você dá para poder sangrar e ali dificultar a vida do seu adversário. E ele fez isso com o Legolas. É engraçado porque, tipo assim, como é um mundo onde, teoricamente, os seres vivos ali, os animais, eles evoluíram tanto que se tornaram quase como humanos, a gente vê muitas coisas de artes marciais, inclusive o próprio Legolas é uma prova disso, né? Que treinou ali artes marciais de como usar o corpo para ser meio que parecido com o herbívoro, que tem partes do corpo bastante poderosas. Mas enfim, a luta é bem tensa, até mesmo chega a ir para outro lugar, no caso um banheiro, o cara arrasta ele para lá, ele até chega a perder logo de início. E aí no segundo round é bem mais tenso, porque o Legolas começa a ficar muito mais furioso, porque começa a não querer perdoar de jeito nenhum o Rhys, e até quando chega a mulher lá para poder limpar o banheiro, ele fica tapeando e tal, e é muito engraçado como o Rhys consegue se controlar, velho. Quando ele vai falar com o herbívoro, a face dele muda completamente, mas de fato ele é um louco, velho. E a gente vê que sim, no meio da luta até mesmo ele chega a receber um arranhão não, um baita de um arranhão, que é no caso o Legolas arrancando ali parte do peito dele ali, arranhando, valendo com as garras dele. E sim, a luta é tão intensa, mas mesmo com essa luta sendo intensa e eu tendo gostado bastante, eles param, porque tipo, não tem como resolver tudo ali. É melhor deixar para tal dia, e eles marcam um dia, para que eles lutem até a morte, ou pelo menos lutem até o momento que possam decidir quem vai arcar com as consequências, se o Legolas vai ser devorado, ou vai ser calado, ou simplesmente se o Rhys será preso, ou será mandado para a polícia, porque eu duvido muito que o Legolas vai querer matar ele. Mas enfim, o tempo passa e a gente começa vendo outras coisas interessantes. Uma delas é com relação à preparação do protagonista, para o Legolas se tornar mais poderoso. A gente até mesmo vê que o Legolas chega a falar com o Gurren e dizer que ele quer ficar poderoso o mais rápido possível, mas não tem como. E ali o Gurren diz, tem como sim, mas a gente vai ter que fazer uma coisa legal. E eles já estão fazendo tanta coisa legal, né? Eles já solvam um jeito ali de negócio de mercado negro, um monte de bagulho. E o que acontece é que a gente vê que ele era levado para poder pegar vidas. E as vidas seriam insetos, né? Largatas, aquelas gigantonas que ficam em coqueiro e tal, daqueles pés gigantão. E aí o que acontece é que ele pega aquilo ali e vai comê-las. E no que ele vai comê-las, ele simplesmente estaria adquirindo vida para ele próprio, roubando vida, como ele fala. E é muito legal que ele transcende, ele começa a sentir uma coisa bem diferente. E eu amei essa parte. Eu amei essa parte, essa preparação dele. Porque quando ele devora ali aquela comida que, por sinal, o cara diz que é ilegal, é interessante ver que a comida fala pra ele que ele demonstrou respeito e não ele discriminou e não foi mal com ele. Porque, tipo assim, o inseto, ele não pensa. O inseto, ele não tem ali, no caso, a mesma capacidade que os outros têm. Ele só está servindo ali com o seu propósito de, no caso, de multiplicar sempre. E também o seu propósito para servir como alimento para algumas raças, que é assim na natureza. E aí a gente vê que quando ele se alimenta daquele inseto, ele passa por um transe e ele começa a meditar e começa a ouvir o que seria o inseto no futuro, uma grande mariposa, falando com ele. E aí ela diz, né, que naquele momento ele demonstrou respeito por eles, e agora ele teria a vida dela, o sangue dela correndo nas veias dele e fazia parte da sua trajetória. E até mesmo é falado que ele começa a sentir o que é uma vida de fato. Ele sentiu o sabor da vida, o que é ter uma vida dentro de si, roubar uma vida. E isso aumenta mais o poder dele, porque o ser selvagem, o ser que devora outro, ele tem um pensamento e o comportamento completamente diferente. E isso realmente influencia bastante o Legolas, fazendo ele ficar forte. E o engraçado é que rola uma transformação. Depois de todo esse processo, ele volta a ter a sua plumagem normal, seu pelo cinza, e ficar mais predatório, né? Podemos dizer assim. Outra coisa legal também que acontece no episódio, que é bem interessante, que culmina por um negócio bem tenso, é a aparição do Lois e o protagonista tentando visitar o Lois e, no caso, falar com ele. Eu achava que ele ia ser pelado novamente, mas não. O que acontece é que ele se transforma numa mulher, travesti lá. Eu achei muito engraçado porque, tipo, a reação do Lois ao ver ele se vestindo de mulher foi muito da hora. E até mesmo a reação do Ibuki, eu acho que é assim o nome dele, ao ver aquilo. E ele chega assim, olhando assim, mano, olha a lapa de mulher, que mulher horrível.
É muito da hora. E a gente vê que o Legolas começa a falar com ele e pede para que ele vá ver o confronto, o duelo entre os dois, né? No caso, tanto o Legolas como o próprio urso duelando ali. E para mostrar ali para aquele quem ele admira como é, no caso, o Legolas, como ele é poderoso. E eu acho, mano, eu achei legal pra caramba esse pedido e até mesmo chega a mexer com o Lois, que a gente vê mais pra frente, depois que o Legolas vai embora, que o Lois começa a meditar e acaba chegando no momento de querer sair da Shizugami pra poder ir atrás do Legolas e ver aquilo, porque ele teria abandonado muitas coisas pra trás e queria ver de fato o que aconteceria. Pior que o Legolas não influenciou ele pra deixar a Shizugami, não. Simplesmente ele queria que, no caso, ele só visse. Ele não queria nem que ele saísse dali, vivesse o seu vida e a forma de lutar dele que ele acha melhor. E aí o engraçado é que quando a gente vê esse momento está para acontecer, tem duas coisas terríveis que acontecem. A primeira delas é que o Rhys ele vai falar com o Pina, e quando vai falar com o Pina, a gente vê que o Rhys ele acaba descobrindo que o Pina estava filmando ali, ou pelo menos tinha uma câmera ali, não sei se foi o Pina que tem botado, mas ele simplesmente devora o Pina. A ideia que deu, não sei se chegou a devorar, mas ele simplesmente atacou o Pina e tava todo melado de sangue do Pina. Ele aí é mostrado no final do episódio, né, quando a gente vê ali, que de fato, na hora da luta em si, ele chega assim, ó, eu trouxe o gongo, e o gongo vai ser isso aqui, e mostra o cheiro do Pina para poder aumentar ali o fervor e a selvageria do Legolas. Eu não sei se ele pensou que, tipo assim, pelo fato de eu estar belado de sangue, ele vai ficar muito furioso porque é sangue de um carneiro, né, no caso do Pina. Ou simplesmente ele pensou por ser amigo dele. Eu acho que ele pensou pelo sangue em si. Mas o que vai deixar o Legolas furioso não é nem o sangue, vai ser pelo fato de o amigo dele ter morrido. Então, mano, será que matou mesmo, velho? Apesar que ele diz que, no caso, comer chifres realmente é bem complicado. Mano, tenso, velho, o bicho é miserável. E também a gente teve uma surpresa no final. O Ibuki ele começa a falar com o Lois enquanto eles estão indo para ver a luta. E simplesmente no meio do caminho ele chega a dizer muitas coisas boas, dizer que com o Lois junto, ele se sente bem pra caramba. Ele se sente um cara extremamente confortável, porque tipo, o Lois é diferente, e abriu os olhos dele e mostrou o que é de fato viver, no caso com a correlação mútua ali entre os dois seres. Mas no final de tudo, depois de dizer tanta coisa boa do Lois, que o Lois foi tão importante pra ele, simplesmente a gente vê um barulho de tiro. O Ibuki tentou matar o Lois tentou matar o Ibuki, outra pessoa tentou matar eles. Mano, eu realmente estou perplexo. Eu não sei o que aconteceu aqui no final, eu fiquei realmente chocado. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acharam disso tudo? Mano, eu tô achando massa pra caramba, bestas. Se Deus quiser, eu vou conseguir postar aí o episódio 12. Não vou me atrasar. Mas, mano, eu tô louco pra que aconteça logo, porque eu quero saber quem foi que morreu, quem foi que não morreu. Quero ver como vai ser a luta do urso versus o lobo. E, por sinal, o urso geralmente é mais forte que o lobo. Mas, dependendo de como o Legolas vai lutar, né? E a gente sabe que ele vai lutar de uma forma totalmente diferente e não como realmente um predador. Vai ser bem legal e talvez ele vença sim. Mas enfim, agora eu quero a opinião de vocês. Escreve aqui nos comentários o que vocês acharam desses dois episódios. Se vocês curtiram ou não curtiram. E se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!